dia, boa tarde, boa noite. Boa Estamos noite. mais um Nutrition Cast. O meu. O seu. O seu. O nosso Nutrition Cast. Eu sou Dandara Moraes, nutricionista, e eu estou aqui com... Ana Cláudia Alves, nutricionista também. E, gente, o tema de hoje é polêmico. Polêmica até demais, já gerou Até discussão no grupo. Já gerou discussão. E, antes, escreva aqui no comentário. Existe ou não existe vício em comida? Tan, tan, tan. Será que existe? Será? Ana? Pois é, esse é o nosso tema de hoje. Simbora. Vício em comida. E, Ana, vamos lá. Primeiro, como é que você quer introduzir esse assunto, falar sobre vício em comida? Hoje em dia a gente vê muito, principalmente açúcar no Não. Instagram, vício em comida, aí foto de ratinho, foto de cérebro, que vicia mais que cocaína. Que a açúcar que tá não ali sei pegando a mesma área do cérebro que mesma as área do drogas. Exatamente. E aí, me conta. Bom, gente, o que a gente precisa saber primeiramente é que o nosso padrão alimentar, obviamente, ele mudou de muitos anos até agora, ele mudou de uma forma muito drástica. Então, antes a gente tinha nossos ancestrais utilizando comidas mais naturais, formas de você conseguir fazer a conservação daquele alimento por meio do sal, até mesmo a fermentação. E depois a gente teve vários pontos na história em que levaram ao que a gente tem hoje em dia. Então a gente teve, depois disso tudo, a primeira geladeira, né, doméstica. Uhum. A gente teve também o boom da Segunda Guerra Mundial, onde você teve a maior produção de produtos enlatados. Sim. E tudo mais. E a gente chega hoje em dia, onde a gente tem uma lista de aditivos alimentares, né? Gigantesca. Sim. Então, que estão presentes na maioria dos alimentos que a gente acaba consumindo, principalmente os alimentos ultraprocessados, né? Sim. O que a gente vê é que, assim, muitas coisas vêm pro bem, mas acaba que no final, isso de uma forma exagerada, lógico que a conservação do alimento ajudou muito na humanidade, saúde, enfim. Momentos de guerra, a gente vê que momentos de guerra são momentos que dá um boom também na tecnologia, inovações. Demais. E, cara, como que... Pensa, imagina a sua vida sem geladeira. Imagina... Eu acho que eu nem ia conseguir viver, não. Imagina a sua vida sem geladeira. Eu fui fazer uma recomendação nutricional pra um primo meu que ele não tem geladeira lá. Cara, o que eu dou pra esse menino? Porque tudo você tem que colocar na geladeira. Então, assim, de fato, mudou muito. Mas hoje em dia, a gente vê muita oferta de alimentos, muitos químicos. Porque tem uma coisa na nutrição que a gente fala que é tempo de geladeira, ou tempo de prateleira, né? Tempo de prateleira. Então, o seu alimento vai estar ali no mercado, na prateleira. E ele precisa ser conservado. Isso Então, mesmo. tem várias formas de ser conservado. Antigamente, a gente viu o uso do sal. E hoje em dia, sim, o sódio ainda é utilizado para conservação. Mas açúcar, além disso, gordura... tem vários outros, né? E vários aditivos. A gente tem os açúcares que são artificiais, a gente tem todos os aditivos que são para preservar, para conservar. Então, a gente tem outros aditivos que ajudam na questão de realçar o sabor também. Então, não é que seja completamente ruim, mas o que a gente consegue observar hoje em dia é que o consumo ficou cada vez maior. Sim. Então, as pessoas... A oferta aumentou muito, né? Muito. Então, você tem muitas coisas no supermercado, Uhum. várias marcas, você tem várias formas. E aquilo chama muito a atenção da pessoa, principalmente porque hoje em dia a gente preza por essa parte de praticidade, na correria do dia a dia. Então, o paciente acaba indo para esses determinados alimentos porque ele não tem tempo, às vezes, para cozinhar. Ele não tem tempo, às vezes, para fazer uma marmita, armazenar na geladeira e tudo mais. Então, a gente percebe e que isso leva também a um ponto de um outro Nutrition Cast, que foi o da obesidade, que você e o Jeff falaram. Então, a gente percebe que teve esse boom e que hoje em dia ele tá, assim, exorbitante, né? A maioria dos pacientes que você for pegar, o quanto que você consome de alimentos ultraprocessados, o que você gosta? Nossa, então pega bastante. A gente tem que ficar de olho nisso e tentar falar pro paciente de forma a conscientizar que não é que seja ruim, mas vamos dar uma maneirada ali, vamos dar uma diminuída, não tirar tudo de uma vez, obviamente.
Até porque a pessoa teve esse padrão por um tempo, você tirar aqui agora, Sim. gera que essa pessoa tem esse vício, né? Não consegue ficar sem de jeito nenhum. Nossa. Ana, e uma coisa que a gente, né, nutricionista, tá no consultório, escuta muita coisa. Muita. E até na formação mesmo, as pessoas falam muito. E essa questão do vício, principalmente mulheres, eu vejo, nossa, mas eu sou viciada em doce. Eu sou viciada Chocolate. em doce. Nossa. Se eu ficar sem, eu fico doida, eu ataco tudo, eu sou viciada. Não consigo ficar sem. Mas Ana, me fala, da onde que vem esse vício? Existe vício em alimento? O que você encontrou aí nos seus estudos? Então, na verdade, ainda não tem uma... a gente fala que não Eita, rapaz, nem coisei. Você ainda não... A gente não tem um consenso, na verdade, sobre isso, porque a gente não pode... os estudos, eles não conseguem falar... Determinar que certo alimento... Não, que certo alimento, na verdade, pode ser considerado como viciante, entendeu? O vício em si, a gente percebe, é algo, obviamente, que tem na nossa prática, mas a gente não pode considerar tal determinado tipo de ingrediente, aditivo ou nutriente ou alimento como ele sendo viciante. Como, por exemplo, a cocaína. A gente pode considerar que a cocaína, o crack é viciante. Isso. Mas falar que, por exemplo, o açúcar é viciante, isso ainda na literatura não está muito definido. Seria isso. Tem toda essa questão do que a gente chama de sistema de recompensa, né? Então, a gente observa muito que a pessoa acaba reportando esse vício em comida porque ela tem cada vez mais vontade de consumir aquele alimento. E aí vem essa questão de, eu não posso ficar sem comer. Por quê? Porque você tem dentro daquele alimento diversos aditivos que realçam o sabor, alteram o paladar e fazem com que você sinta essa certa dependência de consumir aquele alimento de novo. Eles geram prazeres. Um prazer, assim, que a pessoa às vezes não tem no dia a dia. Então você tá na correria, tem que pagar conta, tem que fazer muita coisa e você quer um momento de prazer. E as pessoas, os pacientes que a gente consegue perceber, eles optam principalmente pelos alimentos. E principalmente os alimentos ultraprocessados, o fast food, e tem a questão do iFood e tudo mais. Então, tá de fácil acesso, na verdade, e a gente percebe que é algo que cresce muito, né? O que eu percebo quando a gente fala de prazer o ser humano, ele busca o prazer, sempre natural. pelo prazer. Isso mas muitas vezes pela comida é um prazer inconsciente. Então a pessoa tá ali comendo, buscando às vezes um chocolate. Aqui em Brasília a gente vê muito, né? Concurseiro, funcionário público. Pessoas que têm vidas muito estressantes ao longo do dia. Querem um momento de prazer, né? E aí chega em casa no final do dia. É ligação, é reunião, é não sei o quê. Telefone 24 horas, computador. Tem gente que eu não sei como é que aguenta. E aí chega no final do dia e ataca o docinho. E ela não percebe que aquilo tá dando prazer. Ela só vai, é natural ali dela ir, é um hábito, na verdade, dela ir. Mas ela não percebe que isso é uma forma dela sentir prazer, né? Isso. E em consultório a gente fala muito mostra que isso pode ser uma forma de sentir esse prazer. A gente fala muito de buscar outras formas de hobby, atividade física, meditação, yoga. Porque na verdade tem muito essa questão do sistema de recompensa. Então, você consegue ter esse prazer não só necessariamente com a comida, pode ser com qualquer outra atividade que seja prazerosa para você, que você goste de fazer. Então a gente tenta tirar o foco da comida, fazer com que a pessoa entenda o porquê que ela tá comendo daquela forma. E o que eu percebo também é que muitas das vezes o paciente na verdade come por tédio. Sim, o ócio. O tédio ali, eu tô sem nada para fazer, eu quero comer eu vou comer aqui, vou pegar alguma coisa. E às vezes também a gente consegue perceber que às vezes ele come e nem lembra. Então, quando você vai lá, qual que é o seu recordatório habitual? Me fala aí o que você tá comendo, o que você come naturalmente. Aí a pessoa não lembra. Às vezes que de tarde ela sempre come um quadradinho. São as beliscadinhas, né? As beliscadas. Que levam a esse momento de prazer, de recompensa. Mas que pra ela virou algo tão banal que ela não lembra mais, né? Não reporta aquilo. Aí você tem que ir um pouco mais a fundo
às vezes, fazer um diário alimentar, né? Sim. E pra você realmente pegar de onde que tá vindo e tentar, principalmente, entender quais são as causas que levam ela a ter esse vício em comer, em comer, em comer, em comer. A gente citou algumas aqui, né? Que é o ócio, é esse sistema de recompensa. Isso. Tem alguma outra que a gente vê, alguns outros fatores que levam a esse vício a comida? Engraçado que o vício em comida, ele tá muito, na literatura, ele tá muito ligado à parte de compulsão alimentar, à parte principalmente também da obesidade. Sim. A gente percebe que tem uma ligação entre essas três coisas. Então, pacientes que são obesos, eles têm alteração no paladar, então isso Sim. leva ele a ter essa rejeição de alimentos mais saudáveis, sempre optar por algo que seja rico em gordura, rico em açúcar. E tem vários outros fatores que podem levar a isso. O estresse do dia a dia é um ponto, ansiedade também é outro ponto. Então, às vezes, situações mesmo do dia a dia, principalmente situações do dia a dia. Essa parte de compulsão alimentar, aí no caso é um pouquinho mais complexa, é um pouco mais a fundo. Compulsão, impulsividade. Isso, e aí você tem que entender realmente se é uma compulsão ou se é somente uma impulsividade, um tédio, algo assim. Sim. Então, o vício em comida, no caso, ele seria multifatorial. Então, tem muitas escadinhas para você subir para chegar a esse patamar. Mas quando chega, realmente é um processo que você tem que ir de pouco em pouco. Ótimo. Não adianta você tirar tudo de uma vez ou chegar pra pessoa e falar, olha, isso aqui vai fazer... não vai fazer bem pra sua saúde. Às vezes ela não tá nem aí, na verdade. E aí, às vezes, ela, por saber que você tem esse julgamento, ela vai comer por fora. Aí é e pior, não vai né? te falar. Então, você tem que ir em passinhos devagar para tentar mostrar para aquele paciente que existem outras formas de ela descontar esse vício, né? Ter essa recompensa, esse prazer. Nossa, e você falando, tem tantas coisas que a gente pode fazer. Por isso que a gente fala muito também de momento de escuta. Momento de escuta é muito importante. Então a pessoa chegou, tenho vício em doce. É isso. Você não vai encarar como qualquer outra pessoa que vem falando, essa aí, já entendi, tem vício em doce, TPM. Não. Você vai, como você falou, é multifatorial. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é conversar. Primeiro, não julgar. Não julgar. Não julga, até porque você não tem esse poder. Eu falo que o consultório ele tem que ser um ambiente livre de julgamento. Livre de julgamento, porque a partir do momento que você realmente começa a julgar, até mesmo pela sua expressão, né? Que entra na questão que os meninos falaram, né? De todo esse comportamento e tudo mais. E gerar uma conexão. Quando você julga, você afasta a pessoa. Isso, a pessoa tende a não te falar e ela tende realmente a fazer por fora. Então, isso abaixa a questão de ela se adaptar à dieta. Então, leva toda uma cascata, né? Sim. Você precisa realmente levar aquilo com uma escuta ativa, uma escuta empática, tentar entender e não julgar realmente o paciente, né? Então, de forma prática, tanto para os núcleos quanto para o pessoal mesmo, identificar. Isso mesmo. Conseguir identificar. E muitas vezes, até a Ana trouxe um artigo uma vez muito, muito legal, que quando você tem um olhar de fora da situação, às vezes você age completamente diferente. E você consegue identificar de uma forma diferente. Então, às vezes, você é nutri. Chega uma pessoa, vamos supor, sou nutri, chegou a Ana falando que tem vício em comida. Às vezes tem algo que tá sempre ali na fala dela que ela não consegue identificar que é o motivo do vício dela em comida e que você consegue identificar de forma muito mais fácil, porque você tá tendo outro olhar, outro olhar para aquela situação. Então, o primeiro ponto é você, de fato, identificar o que tá levando a esse vício ou a essa impossibilidade. E tem diversas estratégias. Primeiro, a gente fala muito, né, Ana, como você falou, de não tirar. Isso mesmo. Não faz sentido. Não adianta você fazer essa exclusão de uma vez, porque ela vai sentir falta. O paciente vai sentir falta. Então, você tem que ir trabalhando isso de pouco em pouco. O paciente fala que come doce praticamente todo dia. Beleza, vamos passar para 3 dias na semana? Sim. Isso não significa que você tá sendo um profissional horrível. Nada a ver. Até porque, Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é nutricionista, certo? Correto. Você come doce? Eu como. Todo mundo come.
Falando nisso, temos doce hoje também. Olha ali, ó. Ó o Vinícius ali com a paçoquinha dele. Ó, paçoquinha. E não é light, viu? Então, Nuti, você come. Pois é. As pessoas comem. Você vai tirar de um paciente assim do nada? Será que você aguentaria? Isso. Mentira! Coloca um nutricionista aqui pra tirar meu doce pra você ver. Eu acho muito engraçado também que entra pra essa parte do carboidrato, né? Às vezes dá um aportezinho mais de carboidrato, Sim. de proteína, tenta aumentar essa saciedade do paciente para que ele não sinta essa vontade de ir beliscar. Pode ser que seja uma estratégia que às vezes ele nem para pra pensar, às vezes ele passou o dia todinho. E aumenta a adesão da pessoa. Aumenta. E Ana, uma coisa que eu vejo, nossa, às vezes a gente ensina mais hábitos do que a dieta. Isso mesmo. O que eu vejo que dá muito resultado para essas pessoas que gostam do doce é mostrar pra ela que muitas vezes o jeito que ela come, ela não tem prazer naquele doce. A mastigação também. A mastigação! Então, gente, sim, nós nutricionistas ensinamos a comer. E você para pra pensar, Nanda, a nossa parte de receptor de doce tá na ponta da língua. O que geralmente a gente faz? A gente taca pra dentro. A gente come e nunca vem aqui pra língua. Então a pessoa não sente o sabor do doce. Você tem que apreciar aquele doce, tem que apreciar aquele alimento, dependendo de qual seja, né, gente? Mas, por exemplo, um doce, essa questão de você apreciar o alimento é extremamente importante. Sim. Mastigar ele bem, sentir, tá aproveitando ali o momento em si. É porque é o seu momento, né? O seu momento, o seu doce que você é viciado, você gosta. Pois é. Então, assim, gente, primeira coisa, mastiga. Não pega o doce, não ataca. Você esquece que você come. Chega, pegou o docinho? Vinícius, você pode me dar o chocolatinho que tá aí? Pra gente mostrar aqui? Eita, vai comer chocolate agora, Dandara. Eita. Que polêmica. Pode, produção. Vocês são viciados. Aconteceu um erro. Teve um erro. Chocolate. Eu acho que comeram chocolate inteiro. Derreteu o chocolate. Mas, beleza, vamos lá, produção. Pegou o chocolatinho? Pegou a barrinha? Vamos ensinar pra eles, Ana. Vamos lá. Você pegou essa barrinha de chocolate? Primeiro, aprecia o fato. Olha, gente, não é olhando pra televisão. Aqui, ó. Gente, pega os 5 sentidos. Pra que a gente tem 5 sentidos? Vocês estão comendo assim, ó. Olha, os nossos sentidos, eles pegam muito. Então, quando você vê uma comida bonita, você fica com vontade de comer ela. Quando você sente um cheiro de uma comida gostosa, aquela comida boa, você sente vontade de comer. Então, tenta apreciar o máximo possível, utilizar todos os seus sentidos para que você realmente aproveite aquele alimento do início ao fim. Exatamente. E me fala, você já sentiu o cheiro do chocolate que você vai comer? Já sentiu? Você sabia que o gosto também está relacionado ao cheiro? Muito, muito, muito. Então, sente o cheiro, senta, vai num ambiente tranquilo. Isso faz total diferença, né, Ana? Faz mesmo. Você comer num ambiente todo tumultuado e você comer num ambiente tranquilo. Você vai estar prestando atenção naquilo. Muito mais. Gente, vamos lá. Pega o chocolatinho aí. Deixa ele derreter na sua boca. Sente o sabor. Se quiser fechar o olho, fecha o olho e deixa ele derreter. Sente, você vai ver que você nunca sentiu o sabor do chocolate como ele realmente é. Isso não é só chocolate, né, Ana? Com toda a comida que você for comer. E ó, eu te garanto, você vai comer menos. Você vai comer menos. Porque você precisa de tanto prazer que você tá só enfiando na boca o chocolate, não tá sentindo. É a famosa correria do dia a dia. Exatamente. Que a pessoa pega, principalmente eu já vi muito paciente que pega colher, opta pela colher. Sim, pra realmente colocar muito mais comida. Olha aí, casos de família. Prefere realmente pegar uma colher pra você colocar o máximo de comida possível e você vê a pessoa assim, ó, 1, 2, 3. E não solta a colher. E não solta. Não dá tempo de mastigar. Tenta soltar a colher, gente. Exatamente. Bota aqui do ladinho, mexe, ó. Botou aqui do lado. Beleza. Come aquela comida, sente prazer, né? Então vamos desafiar eles, Ana. Bora. Eu desafio vocês, ó. O Nutrition Cast ensinando vocês a comer. Olha, o Nutrition Eu desafio Cast. vocês. Pega aqui, ó. Sua barrinha, Nossa barrinha. Não, só hash nos patrocínios. Manda umas pra gente, por favor, a gente gosta. 73% que nós somos. Não, por favor, não. A Dandara come 90%. É um outro patamar, gente. A gente, né, é um outro patamar. Pega essa barrinha, vai para um ambiente tranquilo.
Fecha o olho, faz o teste, fecha o olho, sente o cheiro, deixa derreter na boca. Você vai ver que você não vai precisar comer tanto. E aí, depois disso, Ana, eles vão contar pra gente. Você realmente é viciada em comida? Você mudou minha vida. Me conta, você realmente é viciada em comida ou você só não sabia Pois comer? Então, vale só lembrar que realmente a maioria dos estudos apontam como sendo viciante esses alimentos ultraprocessados, Sim. esses aditivos, tá? É essa parte. Não é completamente concreto, mas vale a pena a gente É um sempre dar assunto uma bem complexo, investigada. né, Ana? Que tem muita coisa aí pra ser Vale. estudada. Pega os ratinhos e o cérebro aí e vamos... Gente, olha, cuidado com o que vocês veem na internet, tá? Não, a Vamos gente pesquisar. observa que excluir tudo totalmente, achando que é vício, que isso aqui. Pergunte pro nutricionista. A gente é totalmente acessível, todo mundo aqui do Consciência. Sim. Gente, eu vi esse vídeo, ó, falando que isso aqui não presta. Pergunta Manda pra aquela gente. amiguinha, aquele amigo que tá sempre comendo e fala, eu sou viciado. Ou tira o carboidrato assim de uma vez. Manda, gente, compartilha esse vídeo. Vamos Sim. espalhar conhecimento. E não fake news. Conhecimento. Então, gente, é isso. Foi muito bom o papo. Isso, produção. Tamo aqui no YouTube, então se inscreva no canal, né, Deem gente? um like, compartilha Ó, aqui a comentem. gente compartilha muito conteúdo, então tem os podcasts, são mais contraídos, prosas filosóficas, tem também. Hoje já teve conversa sobre livro. Já. Teve Tem como aula, confidelizar paciente. Muita coisa. Tem aula de fisiologia, tem aula de coisas básicas que todo nutricionista tem que saber. Isso. Tem curso vindo por aí, Merchan. dois. Então, Fiquem ligados, ligados. siga nosso Instagram. Como é que é a produção? Consciência Nutricional? É só Consciência Nutricional, né? @ Consciência Nutricional. Segue lá. Tem Semana da Fisiologia Endócrina vindo aí. Chegando. Se passou esse podcast e já passou a semana, tá vindo o curso também. Então fica ligado no nosso Instagram. Aproveita, compartilha, curte. Olha nossos outros vídeos. Isso mesmo. E é isso, pessoal. Essa foi mais uma Nutrition Cast. Não. O meu. O seu. O nosso Nutrition Cast. Vamos mudar de profissão. Vamos virar podcast.